Boa noite. Tá frio aí, gente? Vamos aquecer nossa alma então. Estamos aqui para louvar a Deus. Dá um abraço no seu irmão do lado aí. Pega na mão aí, dá uma aquecida. Para você aguentar mais uma hora que eu vou pregar aqui ainda. Tô brincando, viu? Mas dá uma aquecida, esfrega as mãos. Imagina uma lareira na sua frente, esquentando a sua mão. Só de pensar um pouquinho você já se esquentou, certo? Espero que você se sinta à vontade, que você tenha recebido um abraço de quem te trouxe até aqui. E vamos juntos agora entrarmos na palavra de Deus. Oremos juntos. Pai, muito obrigado, Senhor, por causa da sua misericórdia, Deus, seu amor, porque podemos estar aqui hoje reunidos, apesar do frio. E eu oro, Pai, para que o Senhor possa cuidar das pessoas. Tantas pessoas estão passando frio nessa época, Deus. Que o Senhor possa sempre despertar nossos corações para poder também dar o nosso melhor, para poder ajudar pessoas ao nosso redor. E, por favor, Deus, usa a mim agora ao pregar a Tua palavra, que eu possa ser instrumento de comunicação da Sua palavra, Deus, que vá ao encontro das necessidades de cada um aqui hoje, Deus. Muito obrigado, Senhor. Fica aqui conosco e oramos em nome de Jesus. Amém. Título de hoje: Revolucionários. Quem um dia não sonhou em ser um revolucionário alguma vez na vida? Não é verdade? Puder apagar só um pouquinho as luzes aqui, ó, diminuir um pouquinho. Eu sei que todos nós aqui já um dia sonhou em ser revolucionário na vida, não é verdade? Talvez você pensou em algum momento da sua vida em ser um revolucionário. E quando a gente pensa nas fases da nossa vida, é interessante pensar, quando você é criança, tudo é incrível, tudo é perfeito na vida das crianças, não é? Dá umas pedrinhas para as crianças e elas transformam num brinquedo, não é? Você deixa lá umas crianças na sala e dá umas pedrinhas na mão dela, ela vai transformar as pedrinhas num brinquedo. E eu lembro da minha fase de infância, quando eu brinquei de bolinha de gude. Quem jogou bolinha de gude aqui? Levanta a mão. Vocês aqui nem sabem o que é bolinha de gude, né? Não, ali atrás, ó, você nem sabe, né? Ó, quem me conhece mais profundamente sabe que eu tenho um calo na mão aqui, de tanto jogar bolinha de gude quando eu era moleque. Jogava muita bolinha de gude. E esse aqui, o peão. Quem rodou peão? Aê! Eu quase matei um amigo uma vez por causa de um peão. Literalmente mesmo, porque eu não tinha dinheiro para comprar peão. Aí meu pai não queria que eu jogasse peão. E eu fui lá e serrei um cabo de uma enxada. E aparei as pontas, enfiei um prego no meio. Peguei um barbante, fui jogar peão. E a hora que eu joguei, o peão enroscou, bateu na cabeça do meu amigo que estava atrás de mim. Quase matei meu amigo. Não estaria aqui hoje. Aí você vai crescendo, vai ficando adolescente. E a adolescência parece que abre uma janela. É ou não é, meus amigos adolescentes? Tudo é bonito no mundo, né? Tudo é perfeito. Você fica adolescente, parece que tudo funciona. Se apaixona facilmente. Cada semana se apaixona por uma pessoa diferente. Eu me lembro até que eu me apaixonar pela professora. Tudo funciona no mundo adolescente, não é? O mundo é bonito, perfeito, ninguém é mau. E aí quando o pai fala, não vai em tal lugar, aí o filho responde, adolescente, todo mundo deixa, todo pai deixa, só você que não. Mãe, você é chata. Você já ouviu alguma vez do seu filho adolescente? Você já falou isso alguma vez para o seu pai, para sua mãe? Fala a verdade, pode falar a verdade. Eu sei, viu? Você que é adolescente, aí a idade vai chegando, passa, aí você faz 18 anos. E o que o jovem de 18 anos quer fazer? Quer dirigir.
quer tirar a carta, né? Aí ele vai, se esforça, tira a carta, e aí aquele mundo vai passando os anos, e olha, 18 anos chega rapidinho, e passa rapidinho também. E aí vai passando o tempo, você vai crescendo, vai amadurecendo, e vai vendo que o mundo não é tão perfeito assim. Você vai vendo que há muita injustiça no mundo, que há coisas injustas, há preconceito de todos os lados, e aí um sentimento de revolucionário surge dentro de você. E você quer fazer alguma coisa, você quer que a sua voz seja ouvida, e você vai talvez entrar em algum grupo para protestar em algum lugar. Quando tem uma passeata, você quer ir para protestar, e seu pai e sua mãe falam para você não ir, e você quer ir. Eu, quando estava perto dos meus 19, 20 anos, eu queria ser revolucionário, e aí eu entrei num partido político. Eu nem vou falar qual que é para não ser linchado aqui. Fui para as ruas, queria mudar o mundo, entrei num partido político. Meu pai falava: meu filho, você está exagerando, hein? E eu pensava assim: vai aí, tá coroa, sabe de nada, já está ultrapassado. Eu estou por dentro do que está acontecendo. E eu fui para as ruas, meu pai falando para não ir, que eu ia me decepcionar. E aconteceu, me decepcionei. Meu pai não é vivo mais, mas se ele tivesse, eu tinha que ter pedido desculpa para ele, e agradecido pelos conselhos que ele me deu, né? Mas aí, se amadurece, vai passando o tempo, você briga daqui, briga dali, tentando mudar as coisas, e você vê que as coisas não mudam como você gostaria, e aí vai surgindo um sentimento de tristeza, de frustração, e você fica como esse meu amigo aqui, triste, porque você tentou aqui, tentou ali, as coisas não mudam, parece que vai mudar, mas não mudam, e talvez você esteja sentindo assim hoje. O que eu faço, meu Deus, para mudar essas coisas, né? Talvez você que está vindo aqui hoje buscando algo, talvez a sua situação seja assim, tentou aqui, tentou ali, passou pelas fases da vida, e você não conseguiu mudar as coisas ao seu redor, nem a sua própria vida. E agora, o que você vai fazer? E aí um sentimento de frustração vai surgindo, e para outros o negócio é se conformar mesmo, porque as coisas não mudam. Mas sabe, eu vim aqui para dizer para você que existe uma forma de ser revolucionário. Existe uma forma de ser revolucionário, de não nos frustrarmos. Existe uma forma de ser revolucionário e ver as situações ao seu redor mudar. E eu quero abrir com vocês nas Escrituras agora, em Mateus capítulo 16, versículo 13. Sabe, Mateus era um cobrador de impostos. E quando ele viu Jesus passar, Jesus foi até Mateus. Ele estava na coletoria dos impostos ali. E naquela época, os impostos, quem cobrava imposto, trabalhava para o governo e podia cobrar quanto ele quisesse de porcentagem. Então, um cobrador de imposto era muito odiado pela população, porque explorava. Estava lá Mateus, sentado na coletoria, Jesus passa, e Jesus chama Mateus para segui-lo, e nunca mais ele deixa de seguir Jesus. E Mateus registra os passos de Jesus, e ele escreve o texto que eu vou ler com vocês agora. Mateus 16, versículo 13, diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, e outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhes digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la.
Eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você proibir na terra, será proibido no céu. E o que permitir na terra, será permitido no céu. Então Jesus ordenou aos discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Messias. Sabe, se você for ver o contexto dessa história, aí onde você está lendo, você vai ver que um pouquinho anterior, uns versículos antes, Jesus estava falando com os discípulos a respeito dos fermentos dos fariseus, para eles tomarem cuidado com os fariseus, com a hipocrisia dos fariseus. E os discípulos não estavam entendendo, achando que Jesus estava falando sobre pão, sobre se eles tinham trazido pão. E Jesus fala para eles: olha, lembra do que eu fiz, lembra, homens de pequena fé, lembre do que eu fiz. Eu multipliquei 5 pães, e multipliquei depois 7 pães, para uma multidão. Jesus estava falando para os discípulos lembrar do que ele tinha feito para ter fé. E logo em seguida, Jesus vem e pergunta para os discípulos como as pessoas viam Jesus, quem ele era. E aí Jesus começa a conversar com os discípulos. Basicamente, Jesus estava chamando os discípulos a conhecê-lo melhor. Olha, vocês não estão entendendo? Lembra dos meus milagres, lembra do que eu fiz. Olhe para mim, me conheça. Sabe, especialmente nesse versículo, do versículo 18, Jesus fala: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe daria as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra, será proibido no céu. O que permitir na terra, será permitido no céu. Só a título de esclarecimento, o catolicismo faz uma interpretação errônea a respeito desse trecho, dizendo que a igreja foi edificada sobre Pedro. E aí eles justificam o poder dos papas, de ser a autoridade suprema da igreja. Mas sabe, existe um erro de interpretação. A palavra Pedro vem justamente da palavra do grego Petros, que significa pequena rocha, pedaço de pedra. E o vocábulo que Jesus usou para falar da pedra que seria construída a igreja é Petra, que significa rocha na essência da rocha, na massa de rocha. Em outras palavras, ele estava falando para Pedro que ele construiria a igreja dele sobre Jesus, sobre ele, sobre a rocha, a pedra que os construtores rejeitaram, a rocha. E também, se você olhar no capítulo um pouquinho a seguir, Jesus estava falando que ele ia morrer, e Jesus fala: não, você não vai morrer não. E aí ele fala: sai da minha frente, Satanás. Jesus não ia falar que ia construir a igreja sobre Pedro e depois chamar ele de Satanás, não é? Então, só a título de esclarecimento. E também ele fala das chaves para Pedro. Se você olhar em Atos capítulo 2, Pedro foi o homem que fez a primeira pregação. Ele abriu as portas do reino para os judeus, em Atos 2. Lá em Atos 10, também Pedro abre as portas do reino para os não judeus, para os gentios. Por isso tem essa menção das chaves. E é interessante porque Jesus fala: eu construirei a minha igreja, ou seja, a igreja de Jesus. A invenção da igreja não foi um pastor que inventou a igreja, não foi a igreja do primeiro século que teve uma grande ideia, foi Jesus que idealizou a igreja. Sabe por que nós estamos aqui reunidos como igreja? Depois de 2000 anos, porque Jesus idealizou, Ele criou a igreja. Isso tem que ser muito valorizado por mim e por você. Jesus falou isso: a igreja é a invenção dele, Deus é a base, Jesus é o cabeça, amém?
Sabe, no versículo 18 desse trecho, tem uma frase que é bem esclarecedora também. Ele diz: nem a morte poderá vencê-la. Se você for nas traduções, existe na NVI, fala aqui, nas portas do Hades não poderão vencê-la, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Sabe o que significa porta? Você acha que porta é um instrumento de ataque ou é um instrumento de defesa? Defesa, não é verdade? Porta é um instrumento de defesa. Sabe, nos reinos, geralmente o que acontecia? Eles faziam muros grandes e eles colocavam portas enormes. E em cima sempre tinha o lugar dos arqueiros, porque se alguém quisesse avançar e dominar aquela fortaleza, os arqueiros se posicionavam lá em cima e jogavam flechas, jogavam piche quente, tudo de qualquer coisa para poder defender o reino. E quando o invasor derrubavam as portas, eles conquistavam o reino. Então, portas é um instrumento de defesa. E quando Jesus está falando aqui que nem as portas do Hades prevalecerão sobre a igreja, quem está atacando aqui? É o inferno ou é a igreja? Peguei você? Se a porta é instrumento de defesa, e a Escritura está falando que nem as portas do inferno prevalecerão sobre a igreja, quem está atacando aqui? A igreja. A igreja está atacando. Se as portas são instrumentos de defesa e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, então Jesus criou a igreja para a igreja atacar o inferno. Sabe, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, a gente não fala isso? Que esse mundo é dominado pelo mal, e Cristo veio aqui, abriu as portas da igreja, para que a igreja atacasse e reconquistasse as pessoas para Deus. Nós estamos numa guerra, irmãos. Você que está nos visitando aqui, você está convidado a fazer parte dessa guerra. As portas desse exército que está atacando estão abertas para você. Estamos recrutando novos soldados. Os membros da igreja são convocados a fazer parte desse ataque. São revolucionários. São revolucionários. Sabe por quê? Porque nós estamos propondo mudanças. Sabe, Deus não criou a igreja para a gente vir aqui fazer culto e ir embora para casa. O significado da igreja verdadeiro é um grupo de revolucionários que estão atacando as portas do inferno. Ou seja, estão lá para recuperar as pessoas de volta, para chamar pessoas, para propor mudança de vida. No primeiro século, sabe como era chamado o povo de Deus? Era chamado como o povo do caminho. Eles estão no caminho. Que caminho é esse? Caminho de mudança. O caminho de uma nova vida. Se somos revolucionários, irmãos, estamos atacando as portas do inferno, estamos propondo mudanças. O primeiro século, quando você vê até hoje, desde o primeiro século, quando a gente vê a história do cristianismo, sabe, os 3 primeiros séculos foram a época da história onde a igreja foi mais perseguida. Homens foram queimados, cerrados ao meio, famílias foram lançadas aos leões, durante 3 séculos, e a igreja não acabou. Aí depois de perseguida, a igreja passou a ser perseguidora, porque se institucionalizou, aí virou a religião modelo, a religião da moda. E do século III até o século XVI, a igreja se deturpou completamente, a Bíblia foi trancada, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, um bando de costumes e de regras entrou na igreja, a igreja se desvirtuou completamente, até que Deus levantou homens
para fazer a famosa reforma que chegou até os nossos dias de hoje. E vira e mexe, tem sempre alguém se levantando para restaurar o cristianismo, baseado sempre no primeiro século. Ou seja, seja lá o que tem acontecido até hoje, a igreja continua. Nós estamos aqui, que somos reflexos do que aconteceu lá no primeiro século. Sabe por quê? Porque Jesus criou a igreja para ser assim, porque nem as portas do inferno prevaleceriam sobre ela. Olha, quando um exército naquela época ia atacar um outro reino, geralmente eles gritavam: pelo rei! E eles iam lá e atacavam. O rei era um motivo de orgulho para eles. Eles conheciam muito bem o rei, eles lutavam pelo rei. Eles falavam: por Deus e pelo rei, atacar! Iam lá. Havia um conhecimento do rei. Havia uma luta pelo rei. Se você quer fazer parte dessa revolução, você precisa conhecer o rei. E eu faço essa mesma pergunta que Jesus fez para você, que Jesus fez para os discípulos, eu quero fazer para você que está aqui hoje. E para você, quem você diz que eu sou? Não eu, Marcelo, tá? Jesus. Quem você diz que eu sou? Se Jesus estivesse falando para você agora essa pergunta: e você, quem você diz que eu sou? O que você falaria? Sabe, o que a gente vive fala muito mais do que as palavras. Você diz que Jesus é com o que você é, lá na sua casa, com seu pai, com a sua mãe. Você diz quem Jesus é lá nas devocionais com seus filhos em casa. Você diz quem Jesus é quando você chega na segunda-feira no teu trabalho, animado, aquele frio de 0 grau, e você está: bom dia, meus amigos. Ou você chega na segunda-feira atrasado, com aquela cara que chupou um limão estragado. Você diz quem Jesus é quando você está na igreja em casa com seus irmãos lá e você está servindo. Ontem eu estava lá no jantar que os meninos os universitários lá do leste fizeram para as meninas. Meu Deus, foi uma briga de força aquele jantar, viu? Mas saiu. E foi super legal, não foram? Quem estava lá, não foi? Foi super legal. Você diz quem Jesus é quando você está servindo seus irmãos. Quem você diz que Jesus é? Sabe, para um judeu como Pedro, dizer que Jesus era o Messias foi grande coisa. Até hoje os judeus estão esperando o Messias. E Pedro, que era um judeu, cabeça dura, ele estava falando: Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. Isso foi uma grande mudança. Sabe, irmãos, hoje existem 3 bilhões de pessoas no mundo que não conhecem Jesus. Você já parou para pensar isso? Quase a metade da população mundial não conhece Jesus. E eu diria que talvez a outra metade que dizem que conhece, talvez não conhece profundamente. E aí volta a pergunta: quem nós estamos dizendo que Jesus é? Jesus, ele diz para Pedro: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Sabe, talvez para alguns aqui, talvez está esperando que eu quero conhecer mais Jesus, mas eu preciso de um milagre, eu preciso que Deus faça um milagre, eu preciso que os cientistas comprovem que Jesus realmente é real. A Bíblia está falando que isso vem do seu relacionamento com Deus.
Que isso vem da sua busca de Deus. Para vocês jovens, eu faço essa pergunta: quem é Jesus para você? O Jesus que seu pai fala que é? Ou que você está descobrindo na Bíblia? Ou que você está descobrindo no seu relacionamento com Deus? Conhecendo cada dia mais. Eu me lembro as primeiras vezes que comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, depois de conhecer mais profundamente essa igreja aqui. Eu cheguei, não conhecia, não sabia nem ler a Bíblia, e aí me apresentaram a Bíblia, eu fui descobrindo Jesus, e eu fui vendo Jesus na palavra de Deus e colocando em prática na minha vida, e vendo cada vez mais Deus esclarecendo para mim sobre quem era Jesus. Eu fui me apaixonando por Cristo, querendo ser um discípulo. E é assim, por mais que pessoas nos ajudem, isso vem do nosso relacionamento com Deus, da sua busca de Deus. Pega na mão da pessoa que te trouxe aqui, para você aprender mais sobre Deus, da pessoa que está te acompanhando. Mas se você não fizer a sua parte lá sozinho, você não vai se aprofundar. Jesus está falando aqui, essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Foi Deus que revelou isso para Pedro. E é Deus que revela isso a cada um de nós. Você está buscando? Sabe, quanto mais você conhece o Rei, mais forte você vai se tornar. Assistiram esse filme aqui? Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você cresce, você conhece o Rei, mais você se torna forte. Como você está hoje? Você é um soldado forte ou você é um soldado fraco? Você é um soldado forte ou você é um soldado fraco? O que mais descreve a sua força espiritual hoje? Lembra, se nós somos revolucionários e nós somos a igreja que Jesus criou, nós estamos atacando as portas do Hades. Cada vez que você convida alguém para estudar a Bíblia, cada vez que você compartilha de Jesus, cada vez que alguém percebe Jesus na sua vida, quando alguém fala para você: olha, você tem algo diferente em você. Ou que você está namorando e você tem pureza no seu namoro, e alguém fala: pô, esse namoro aí é diferente, hein? Tem algo especial em você. Você está comunicando Jesus. Quando você está atacando, que tipo de soldado você é? Você é forte? Ou você é fraco? Como você está hoje espiritualmente? Você está forte? Você está buscando Deus no seu relacionamento com Deus? Você está buscando relacionamentos com as pessoas ao seu redor, buscando se fortalecer na palavra de Deus? Você está comunicando Jesus com alegria? As pessoas estão vendo em você Jesus? Você está se alimentando espiritualmente, se tornando um discípulo forte? Ou você está fraco? Ou você está assim, definhando espiritualmente? Talvez você está falando: então como é que eu posso ser um soldado forte? Eu não quero ser fraco, eu quero ser um soldado forte. Sabe, Mateus 16, 24, vamos lá. Mateus 16, 24. Está aqui os requisitos de quem quer entrar nessa revolução e ser um soldado forte, que está atacando. Jesus disse no versículo 24: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os teus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Amém?
Sabe, primeiro ele fala aqui, os que querem, você pode não querer. Talvez você está vindo aqui por algum tempo e você, eu não quero não. Eu não quero seguir, eu não quero participar dessa guerra não. Jesus dá essa opção, você pode não querer. Mas lembre-se que você pode ficar o resto da sua vida também, vendo as coisas não mudar ao seu redor, frustrado, sem esperança. Eu estava até conversando, hoje eu estava tendo tempo com o Leandro hoje à tarde, e eu fico pensando, a gente estava falando, né, nós temos uma caminhada juntos aí de 20 e poucos anos, e eu estava falando, puxa vida, né, nós chegamos até aqui, eu com 52 anos, parecendo que tenho 51, junto com o Leandro também, a gente era mais magrinho, né, o Leandro era mais magrinho, agora está mais gordinho, né, Leandro? E a gente, lembrando da nossa caminhada, nossos filhos já estão grandes. E eu falei, puxa vida, o que faz a gente continuar querendo viver? Dar propósito para a nossa vida? Se não lutar pela causa de Jesus. Não é verdade? O que faz você acordar de manhã, levantar da cama, para ir trabalhar? É lutar pela sua família. O que faz você querer lutar pela causa de Jesus? Esse sentimento de ser revolucionário, de você levar a mensagem para outras pessoas, ver pessoas transformando, jovens mudando, pessoas que você está ali estudando a Bíblia mudando e se transformando, casamentos amadurecendo. Isso dá vontade de lutar por essa causa. E nós somos revolucionários, porque nós estamos ali, homem a homem ali, ó. Quando você está estudando a Bíblia com uma pessoa, ou você está influenciando uma pessoa para ela seguir Jesus, você está tirando do inferno. E você está contra-atacando o inferno. E quando a gente está atacando o inferno, você acha que o nosso inimigo vai ficar lá, pode entrar aí, entra aí, ó. Tá bom, ali, pode vir aí. Ou você acha que ele vai contra-atacar? Toda a luta que eu vejo de pessoas conquistando outros lugares, eles vão, atacam, mas quem está lá, revida. Não é? Vai ter o contra-ataque. E esse contra-ataque, como você está para ter esse contra-ataque? Assim? Ou você está assim? Uma certa vez um cristão perguntou para mim, Marcelo, macumba pega? Se você for assim, não pega não. Mas se você for assim, até cachumba você pega. E outros zumbas por aí. Vai ter o contra-ataque. Se você está lutando nessa igreja que Jesus fundou, que vai contra-atacar as portas do Hades, que está atacando as portas do inferno, vai ter revide. E você tem que estar assim, e não assim. Porque assim, a macumba vai pegar assim. Então vamos lá, meu irmão. Está com frio aí? Se aquece. Levanta a cabeça. Pergunta para o seu discípulo do lado: e aí? Como você está falando de Jesus para as pessoas? Quem é Jesus para você? Você pode querer fazer parte dessa batalha. Para você que já está nessa revolução, continue conhecendo cada vez mais o Rei. Ataque o seu inimigo. Você faz parte de uma revolução. Viu, jovens? Essa é a melhor maneira de fazer revolução. Não, assim não. Assim. É a melhor forma, é assim. Amém? E eu digo a vocês que é a melhor forma de gastar a nossa vida aqui nessa terra.
é lutando nessa batalha, é salvando as pessoas ao nosso redor, levando pessoas para mais perto de Deus, até você chegar no último dia e falar: combati o bom combate, guardei a fé, e agora me resta receber a recompensa que Jesus prometeu para mim. Amém? Possamos chegar juntos lá, combatendo o bom combate, lembrando que você está numa guerra, que você está avançando, e que você está indo contra as portas do inferno. Mas se você está forte com Deus, ela não vai prevalecer sobre nós. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós oramos tão gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de fazer parte dessa batalha. O Senhor nos tirou de uma vida sem propósito, de um caminho que não tínhamos esperança, Deus. E o Senhor nos colocou no Teu reino, nos capacitou, Pai, a entrarmos nessa batalha, onde o Senhor nos dá a força, onde o Senhor nos dá a inspiração, onde o Senhor nos dá amigos incríveis, companheiros de batalha. Pai, ajuda-nos a sermos fortes. Não nos deixe ficar fracos, Pai. Eu sei que passamos por fraquezas muitas vezes na vida, mas que não sejamos fracos para sempre. Pai, a minha oração é que quem está fraco vai se fortalecer, Senhor. Vai buscar ajuda, vai conectar com alguém, vai recuperar o desejo de ler a Bíblia novamente, de orar profundamente, de buscar, de compartilhar a fé com outras pessoas, porque essa é a revolução, Pai, é tirar as pessoas da vida longe do Senhor. Encha-nos de coragem, por favor, Senhor. Aumenta a nossa fé e usa-nos como soldados fiéis, que vivamos essa revolução com um coração cheio de amor e de vontade de servir o Senhor, Pai. Muito obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus que abençoe a todos.